Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nossas imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição, tudo para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também fazendo perguntas aos nossos entrevistados. O número é o 973350038, mais uma vez vou repetir aqui, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira, você já sabe, conhece o nosso espaço, mais uma edição no ar do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos colocar em campo aqui, escalar o nosso time de entrevistados de hoje para análise e debate dos nossos assuntos, dos nossos temas. Também com a gente o Felipe Mariconde, ele é administrador, diretor do Grupo Mariconde e CEO da Vama Diagnóstica. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar com você e com o pessoal para a gente poder fazer esse programa. Obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Vamos lá. Obrigado pela presença, Felipe. Meio-dia e 13, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Próximo tema por aqui agora. Após uma série de protestos sem precedentes contra as medidas de isolamento social adotadas pelo governo chinês, a segunda maior economia do mundo abandonou na semana passada sua postura de tolerância zero ao vírus. As empresas agora correm para minimizar o impacto gerado pelo aumento de casos de Covid-19 por meio de distribuição de kits de teste, incentivando o home office e, em alguns casos, adquirindo medicamentos. Em cidades como Pequim e Wuhan, muitos trabalhadores e suas famílias foram gravemente atingidos pela doença, embora o número oficial de casos tenha caído para menos de 20% do pico de novembro, já que a China agora realiza muito menos testes. Felipe, o seu olhar sobre esse tema, essa postura da China em acabar com a tolerância zero em relação ao vírus, por conta dos protestos ocorridos por lá. Seu microfone fechado, Felipe. Vamos lá. Eu concordo com o professor. Eu acho que a China vacinou, teve medidas muito radicais em relação à Covid. Eles não conseguiram também alcançar a imunidade de rebanho, né? Coisa que o Brasil hoje, com o Omicron, está aumentando a quantidade hoje de pessoas infectadas, mas tem bastante gente que não está tendo problema de hospitalização, tal. Eu acho que isso dá muito pelo programa de vacina aqui no Brasil, e coisa que acho que a China hoje ela está preocupada. Existe uma expectativa lá de mais de 1 milhão de pessoas morrerem por conta dessa nova onda que está acontecendo. Então, acho que a China está hoje num estado de alerta, né? Por não ter seguido essa imunidade de rebanho. Uma outra questão, Felipe, a Vama Diagnósticos, ela tem aí agora um desafio pela frente, a produção de 50 milhões de testes de Covid que serão distribuídos pela OMS. Como é que vai ser esse trabalho, a distribuição desses testes pelo mundo? Como é que está o projeto? A gente participou recentemente de um projeto junto à Organização Mundial da Saúde. A gente hoje... Esse projeto aconteceu por conta que a Organização Mundial da Saúde, junto com essa fundação, eles entenderam que o mundo estava muito dependente de duas indústrias globais. Então, eles investiram na Vama hoje para a Vama virar hub de produção e comercialização de testes de Covid. Então, a gente está aumentando a capacidade produtiva hoje, não só para doenças como Covid, mas para epidemias como um todo, né? Então, se há um aumento hoje de dengue,
no Brasil, a gente tem hoje condição de abastecer um mercado com testes rápidos. São esses testes rápidos de farmácia e também os autotestes? Exatamente. A gente fabrica hoje tanto os testes de farmácia como os autotestes. A gente aumentou com esse investimento em 50% a nossa capacidade produtiva. Muito para abastecer, fazer a gente viu que na pandemia os países de baixa renda testaram 15 vezes a menos que os países desenvolvidos. Então, hoje a gente tem uma capacidade hoje para atender o mercado local e a América Latina, ofertando mais testes para o mercado. Até para a gente ter uma estatística fiel em relação aos novos casos de Covid, é importante que as pessoas que fazem o autoteste notifiquem, né, as autoridades de saúde quando os testes derem positivo. Vocês acompanham de alguma forma, conseguem acompanhar essa situação, porque fica a critério de cada um fazer a sua notificação ou não. E é lógico que o fabricante dá essa informação ali no produto para que isso seja feito. Como é que a Vama Diagnósticos trabalha isso? Hoje, quando você fala se a gente dá o diagnóstico quando a gente vende via farmácia, é isso? Sim, quando o comprador do autoteste positiva, ele tem que informar, ou fica a opção dele de informar a autoridade a respeito daquele positivo ou não. A Vama tem condição de acompanhar esse comportamento do consumidor do autoteste? A gente tem, na verdade, a nossa bula hoje, ela tem um informativo, né? Na descrição de uso do produto, a gente comunica os usuários para que seja informado e que a gente tenha um controle melhor sobre a doença. Partindo para o outro teste que é feito em laboratório, isso obrigatoriamente o laboratório tem que fazer. Eu acho que a gente faz através de divulgações para que a população entenda a importância de comunicar, né, aos órgãos que está com a doença ou não. Vamos às perguntas da nossa audiência, faltando 9 minutos para 13h. Eu vou começar aqui com o Felipe. Felipe, o Marcos Sescato está no Facebook e pergunta por que o Brasil testa tão pouco, é uma questão financeira ou principalmente desinteresse? Claro, ele está se referindo aqui à Covid-19, né? Sim, o grande problema hoje no mercado brasileiro é o problema de oferta, né? Então, você tem... os testes hoje são todos importados. Você tem uma capacidade produtiva instalada no Brasil hoje baixa para atender o tamanho da população brasileira. E é isso que existe um movimento de algumas organizações sem fins lucrativos para melhorar essa capacidade produtiva brasileira e fazer com que a população tenha mais acesso ao diagnóstico. Pessoal, o tempo do programa Gente que Fala se esgotou. O agradecimento a todos vocês pela participação, em nome de toda a nossa equipe. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, a Câmara, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela UTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos. Tchau.